Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência a esse vídeo no 171. Às vezes, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Às vezes as pessoas nos ouvem assim dizendo a respeito de alguma interferência vamos dizer assim, na tradução das obras, principalmente das obras básicas. E muitas pessoas podem pensar assim, mas isso é impossível. É realmente impossível. É lamentável que isso tenha ocorrido. É lamentável. Mas aquele estudioso, aquele atento, ele sabe que isso vem ocorrendo, principalmente nas federações espíritas, Federação Espírita Brasileira e nas federações espíritas dos estados. O que na verdade não são só as obras básicas que têm sofrido esses cortes. Várias obras de Chico Xavier, obras de André Luiz através de Chico. Eu posso dizer a você que obras de Divaldo Pereira Franco não, e de Carlos Bacelli também não. Por quê? Porque esses médiuns, eu creio que eles foram orientados pelos teus mentores espirituais a não entregarem suas obras psicográficas à Federação Espírita Brasileira. Principalmente Carlos Bacelli. Carlos Bacelli tem a própria editora, se não me falha a memória, Pedro e Paulo, negócio assim. Excelente editora. Então ele tem a editora dele. Então tem as pessoas que fazem as correções todas das obras. Então não se muda nada. Divaldo Pereira Franco tem algumas obras que foram assim para a Federação Espírita, divulgadas pela Federação Espírita Brasileira, sim. Mas eu sou franco em dizer isso. Acho que eu vou morrer pela franqueza. Eles ainda não mexeram nas obras de Divaldo Pereira Franco, porque Divaldo Pereira Franco ainda se encontra no corpo físico no ano de 2023, com todo respeito. Porque quando o Divaldo desencarnar, vai acontecer igualzinho com as obras do Chico. Eles vão passar a caneta nas obras do Divaldo também, essas que estão no poder da Federação Espírita Brasileira. Por quê? Porque é preciso entender que não é porque estão na presidência da Federação Espírita Brasileira, faz parte da diretoria da Federação Espírita Brasileira, que são espíritos evoluídos. Não. São espíritos imundos, igual eu, por exemplo. Espíritos pobres, espíritos com alma doente. Entendeu? Como se diz, uns déspotas. Né? Déspotas. Espíritos pobres, sujeitos às influências das trevas. Então as trevas, elas têm infiltrado de fato nas federações espíritas brasileiras, elas têm infiltrado de fato nas federações espíritas dos estados, nas uniões espíritas de estados,
elas têm infiltrado em editoras, as trevas, o anticristo, e as trevas têm coordenado a mente dos tradutores, daqueles que fazem as correções das obras, não só espírita, mas de outras obras também não espíritas, transformando-as em obras pornográficas. Não as espíritas, tá? Mas as obras espíritas, as trevas estão levando esses tradutores e esses que fazem correção a modificá-las completamente. Eu não vou dizer o nome de uma editora aí, mas uma editora aí recebeu a concessão direito dos direitos autorais do Evangelho segundo o Espiritismo e ela, na tradução, né, porque eles tiveram que fazer uma nova tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, mais de 115 páginas a menos. Então, se você pega um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, vamos pensar assim, da Federação Espírita Brasileira, que é composto de 415 páginas. Nessa editora, essa outra editora, você vai encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo com 300 páginas. Eles enxugaram 115 páginas do Evangelho segundo o Espiritismo da Federação Espírita Brasileira, que, na verdade, esse da Federação Espírita Brasileira já tinha sido mexido. Então, tá uma bagunça as obras espíritas no Brasil. Os espíritos charlatões, mistificadores, os impostores, eles estão fazendo o que quer através dos médios charlatões, dos diretores de casas espíritas e Federação Espírita, União Espírita de tudo quanto é estado, está fazendo uma bagunça. Então, se você não conseguiu, na questão de número 48, enxergar isso, com todo respeito, você está com probleminha de miopia. Isso não é desfazendo, não, porque é um direito de cada um. Então você vai observar aqui na questão de número 41, na Gênesis, o passado e o presente. Ora, Kardec sempre esteve lá no presente, tratando do presente lá. E lá na época, a doutrina dos Espíritos, a divulgação da doutrina dos Espíritos, não era lá tão expressiva tanto quanto agora. 2023. Por vários motivos. Hoje o fluxo de espírita é maior. Então vamos pensar assim, se naquela época existia apenas umas 100 mil pessoas, hoje existe uns 5 milhões de pessoas. Então a divulgação é maior. Porque é muito mais fácil a divulgação através de 5 milhões do que de 100 mil. Naquela época não existia internet. Naquela época não existia os meios de comunicações, né? Assim, instantâneo. Hoje, o que acontece em todos os continentes do mundo, a pessoa fica sabendo em tempo real, através do celular. Então, você observa a questão de número 48. Leia ela na íntegra, raciocine, e você vai perceber o antes do Espiritismo bem atrasado, durante o Espiritismo e após o Espiritismo até o ano de 2023. Trata tudo na questão de número 48. Então, agora nós vamos para a questão de número 49. Então, na questão de número 49, Kardec diz assim: as duas primeiras revelações, né, que seria Moisés e Jesus, só podiam resultar de um ensino direto, né? É lógico, só podia resultar de um ensino direto.
direto dos dois. Então, até pelo fato de restritos, né, às localidades. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para a sua elaboração, né? Elas tinham que ser impostas pela fé sob a autoridade da palavra do Mestre. Então, olha só para você ver, como os homens não tivessem ainda bastante adiantados. Agora nós temos que entender que como os homens não tivessem ainda bastante adiantados para compreender os ensinamentos de Deus trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é preciso entender também que aqueles seres lá na época de Moisés foram os mesmos seres na época de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mesmos seres na época de nosso Senhor Jesus Cristo são os mesmos seres na atualidade que somos todos nós. Gente, nós não evoluímos nada. Isso é vergonhoso. Apenas nós mudamos de corpos físicos graças à imortalidade da alma, graças às reencarnações, graças à pré-existência da alma, graças à lei de causa e efeito. Então nós podemos dizer que todos aqueles que estiveram lá sobre os mandos do legislador hebreu, Moisés, estiveram lá junto com Jesus. Todos aqueles que desfrutaram lá do momento junto com Jesus, somos nós. Devido à nossa evolução. Nós não evoluímos nada. É vergonhoso o nosso processo evolutivo. Emmanuel mesmo quem nos disse isso através de Chico, que em 2000 anos de cristianismo, né, desde a época que o Cristo esteve aqui na Terra até hoje, né, até na época que ele disse isso, nós melhoramos 2 milímetros. Agora, se você pegue numa régua para você ver o que significa 2 milímetros. Luiz, eu pensava que era 2 quilômetros. Não, milímetro, ó. Para você ver, a tua mão capaz de ter uns 10 centímetros. Agora vai reduzindo até chegar a milímetro. Então, as duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto, como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para a sua elaboração. Elas tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. Quer dizer, as leis, né? Os ensinamentos tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. Contudo, notam-se entre as duas bem sensível diferença entre as leis de Moisés e as leis de Jesus. As leis trazidas por Moisés e as leis trazidas por Jesus. Kardec assim está nos dizendo, mostra, né? Notam-se entre as duas leis bem sensível diferença. Bem sensível diferença. Coisa muito imperceptível, né? Devida ao progresso dos costumes e das ideias. Devida ao progresso dos costumes
e das ideias. Então, houve um grande progresso, porque existe progresso nos costumes e nas ideias, né? Existe progresso nos costumes. Quanto mais nós regamos um pé de jiló, mais ele cresce. Quanto mais nós regamos um pé de morango, mais ele cresce. Então, quanto mais nós cultivamos e regamos os maus hábitos, os maus costumes, quanto mais nós regamos as nossas indisciplinas, as nossas imprudências, irresponsabilidade, falta de caráter, de moral, mais elas crescem. Não é? É como, por exemplo, não vou contar a história não, mas é como, por exemplo, você acha no meio da mata um gatinho pequenininho, que você pega ele na palma da tua mão, de tão pequenininho aquele gatinho. Você fala assim, mas engraçado, civilização humana está tão distante dessa mata. Faz 3 dias que eu estou andando para chegar nesse lugar aqui, agora encontrei um filhotinho de gatinho. Eu vou levar esse gatinho para mim. Ah, vou mesmo. Ixi, oxe, se vou. Né? Aí você leva aquele gatinho para casa. E você começa a dar mamadeirinha pro gatinho. O gatinho, a primeira semana o gatinho começa tomando uma chuquinha assim de mamadeirinha de leite. Uma semana. Na segunda semana, o gatinho já está tomando 1 litro de leite. Um mês depois, o gatinho já está bebendo 5 litros de leite. Aí você pega, né? Você não entende nada disso. Você pega, procura um zoológico, uma pessoa assim, né? Que entende o assunto. Pô, tem um gatinho lá em casa. Ai, meu Deus do céu. Por que eu conto isso? Eu tenho um gatinho lá em casa e eu queria saber que raça que é aquele bichinho lá, porque tá bebendo 10 litros de leite por mês, eu não tô aguentando. Deixa eu ir lá dar uma olhadinha. Um veterinário, um biólogo, alguma coisa assim, né? Ele vai lá dar uma olhada. Gatinho? Você é filhote de leopardo? Que é isso? Sim! Você está criando um leopardo aí na sua casa. Então, observe só para você, é psicologia. Então, a pessoa, existe o progresso, né, dos costumes, dos maus costumes, o progresso das más ideias, principalmente no mundo atual qual nós nos encontramos, o sensacionalismo, né? Hoje só fala-se em desgraças. Hoje os tabloides só anunciam o que não presta. E tem pessoas, com todo respeito, que vivem disso. Os jornalistas, né? Os repórteres, eles vivem disso. Os jornalistas, as gráficas, a sociedade adora uma notícia que não presta. A sociedade adora. Você entendeu? No entanto, eu também assumo isso em partes, porque na nossa cidade, você também deve conhecer, tem muitos aplicativos de nota de falecimento. Mas você já parou para pensar que a pessoa anuncia ali, faleceu na noite de hoje Luiz Antônio Barbosa. Pronto. Mas acontece
que as pessoas não se dão por satisfeita em saber que foi o Luiz Antônio Barbosa que morreu, Barbosinha que morreu. As pessoas não estão satisfeitas, as pessoas querem que ponha a foto do Luiz Antônio Barbosa lá. Mas eu também não estou falando da sociedade, não estou falando de mim também. E eu reclamo para certos, assim, responsáveis, né, por alguns aplicativos desses. Já cheguei a ligar para eles. Olha que ignorância, mas a humanidade é assim. Vocês só colocam nome, não colocam foto. Como que a gente vai identificar quem morreu? Olha que ignorância. Isso é cultivar o que não presta. Em vez de nós cultivarmos o que presta, em vez de nós cultivarmos ideias boas, positivas, a gente cultiva ideias que não prestam. Costumes, vícios que não prestam. Nós temos que nos viciar em fazer caridade. Nós temos que viciar em sermos prestativos. Não em viciar em coisas que não prestam, né? Não em viciar em ideias que não prestam. Mas, devagarinho a gente chega lá, né? Espero, né, que cheguemos lá logo, né? Porque a coisa tá feia, não pode. Então, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, né? Mas com 18 séculos de intervalo. Olha só para você ver aqui o que eu disse aqui, ó, né? Kardec continua dizendo assim, ó, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. O que Kardec com isso ele está querendo dizer aqui? O que nós acabamos de dizer? Que nós fomos aqueles lá que foi comandados por Moisés, né? Todos aqueles comandados por Moisés, numa condição muito primitiva ainda, fomos lá, fizemos parte ali na época do Cristo. Nós que estivemos ali na época do Cristo. E depois nós fomos reencarnando, desencarnando, até que 18 séculos depois, hoje desfrutamos novamente o Cristo redivivo. Porque o Espiritismo é nada mais, nada menos do que o cristianismo redivivo. Então, nós estivemos aqui na época, né, de Moisés. Depois nós demos um salto, com todo respeito ao termo, porque ninguém dá salto, não. Depois nós continuamos até o período de Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois nós continuamos aqui até a vinda do Consolador, né, que é o Espiritismo. Então, se nós pararmos para analisar, nós não evoluímos nada. Nós continuamos praticamente do mesmo jeito e olha lá, se não pior, hein? Por que se não pior? Porque na primeira revelação nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Na segunda revelação nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. E hoje, com o conhecimento que nós temos, até parece que a humanidade ainda se comporta como os quadrúpedes. É uma falta de amor imenso, uma falta de respeito, uma falta de compreensão, de tolerância, uma falta de tudo. Agora, nós não podemos esquecer, porque nós não podemos generalizar, porque existem seres nobres trabalhando aqui no Brasil, principalmente,
assim, numa condição de anonimato. Existem centros espíritas magníficos trabalhando aqui no Brasil, executando, né, grandes trabalhos, principalmente nas obras filantrópicas e na autoevangelização dos seres que batem à porta dessas casas espíritas. Como existe também aqueles centros espíritas, aqueles espíritas que não, mas a gente entende como um processo evolutivo dentro da desigualdade evolutiva. Mas nós vamos ficar com esse desculpismo até quando? Ora, o Cristo já faz 2000 anos que esteve aqui na Terra. A doutrina espírita já vai para mais de 150 anos. Não, já foi para mais de 150 anos? Onde nós vamos parar com isso? Nós estamos esperando o que mais? No esmiuçamento, nós aceitamos, sim, por vários fatores, isso é fato, Chico Xavier como a quarta revelação, por mais que não é anunciada pelo Cristo, mas nós aceitamos o Chico como a quarta revelação, inclusive por tudo que ele fez nas obras da doutrina, né? E também na obra filantrópica, no amor, na caridade e tudo mais. Então não deixa de ser uma quarta revelação. Vamos para o próximo vídeo, dar sequência nesse vídeo.